Aleluias. Glórias a Jesus. Queridos, vaya comigo em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5. Versículo 6 adelante. Aleluias. Glórias a Jesus. Ok? Para os que não estiveram aqui a semana passada, eu falei sobre 4 pontos importantes que nós necessitamos considerar, amém? Para que exista um rompimento em nossas vidas. Eu falei sobre o livro de 1 de Samuel, que conta a história de Ana, que era uma mulher de Deus. Eu falei 4 pontos, al qual eu pedi para que a igreja estivesse repetindo os 4 pontos. O primeiro era uma aflicção, um voto, uma entrega e uma recompensa. Uma aflição, um voto, uma entrega e uma recompensa. Então, observe, todos nós passamos por aflicções. A Bíblia diz que muitas são as aflicções del justo, pero Deus os saca de todas elas. Então, todos nós passamos por aflição. Então, há uma dinâmica dentro do conceito de fé em Deus que necessitamos praticá-la. Por exemplo, se a Bíblia diz que muitas são nossas aflições, eu tenho que aprender também a sacar proveito de elas, ok? Como assim, pastor? Andando em sabedoria. Como assim, pastor? Por exemplo, a Bíblia diz que Ana não podia ter filhos, e ela ia ao templo todos os anos pedindo um filho a Deus, e nunca passou nada. Pero resultou que um dia ela hizo algo diferente. Ana discerniu que Deus necessitava um profeta, porque os filhos de Eli se estavam apartados dos caminhos de Deus. Então, Ana, ela hace agora um voto. Ela hace um voto dizendo: Deus, se me deres um filho varão, eu se lo entrego a ti, te lo consagro a ti, este hijo varão. Então, ela, dentro da aflição que ela tinha de não poder ter filhos, dentro de esta aflição, ela agora hace um voto a Deus para que não somente ela pudesse ser mamá, que era seu desejo, sino que para os desejos de Deus fora cumprido também através de seu filho Samuel. Então, a igreja tem que aprender isso. Você não pode estar enfocado só em desejos suyos personais. Se tu uma vez entraste na fé, se uma vez entraste no cristianismo, uma vez aceptaste a Jesucristo como seu Senhor e Salvador, necessitas discernir isso. Que tu tens que aprender a discernir quais são as necessidades de Deus e você dizer: Senhor, conta comigo para que eu possa honrar-te em esta terra, em esta nação. Então, os hijos de Deus, os cristianos, não é para estarem solo de glória a Deus e aleluia. Isso não leva nada a nadie. Pastor, pero isso está glorificando a Deus. Você vai estar glória a Deus, aleluia, toda a sua vida e sua vida não vai cambiar. Hasta que sua mente seja uma mente transformada por el Evangelho. Então, a vontade é como Jesucristo. A Bíblia diz assim que Jesucristo vino para deshacer as obras del diablo. Então, a Bíblia diz que Deus era com ele. Ele hacía bem. Então, Jesucristo, ele não só falava coisas espirituais, ele discernia o que ele podia ser e se disponia a ser também desde um ponto de vista humano e natural. Então, a igreja tem que ter uma mentalidade transformada. Em que sentido? Tu vas a passar uma aflição e sabe que foi desenhado para que passe a aflição. A Bíblia diz que muitas são nossas aflições. Agora, ok, se tu tens uma aflição, discerna o que é que Deus pode sacar de ti através desta aflição. Ok, querido? Observe, uma mamá quando ela vai dar a luz, ela não pode empurrar o bebê sem que tenha dolor. É necessário que ela tenha dolor. E mais, às vezes que os médicos lhe dão uma vacuna para produzir dolor na mamá para que ela possa empurrar. Então, há certos processos em nossa vida que é para sacar de nós o melhor. Então, quando você entende isso e aprende a unificar ou casar isso com a vontade de Deus, Deus vê que tu eres uma pessoa inteligente. Deus vê que tu também não pensas solo por ti, tu pensas em la obra de Ele, e a obra de Ele envolve pessoas, ok, queridos? Ou, por exemplo, a pessoa diz assim: eu quero ser um empresário, ok, você quer ser um empresário, você trabalha, mas você diz assim: não, eu quero que a graça de Deus esteja sobre mim porque eu sou cristiano, eu creio em Deus que bendice, eu creio em Jesucristo, eu creio nas coisas eternas, eu sou alguém espiritual, sou creyente, quero que Deus me bendiga, ok, qual é a intenção? El por qué Deus deve bendecirte. Existe uma causa el por qué Deus quer bendecirte? Não, Deus para bendecirte, Ele necessita saber que tu vas a ser bendecido para praticar justiça.
para ser más justo. La intención que Dios tiene en bendecir una persona es para que ella pueda practicar justicia. ¿Qué significa practicar justicia? Dar al prójimo lo que a él es de derecho. Existe un estándar en la fe que es medido por dos bases principales dentro de la fe cristiana. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas, la Biblia dice. Ama al Señor tu Dios con toda su fuerza, alma, mente y corazón. Entonces, el primer mandamiento dentro de la fe cristiana es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí o no? Y luego preguntar a Jesucristo, Señor, Jesús, ok, tú eres el que vino a quitar el pecado del mundo, es el Mesías. Ok, si el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cuál es el segundo mayor mandamiento, Jesús? Y Jesucristo dijo así, ó, amarás al tu prójimo como a ti. Y luego dice, ¿y cuál es el otro, Señor? Y él dice assim, ya no hay otro más. Si amarás a Dios con toda su fuerza, alma, mente y corazón, y amar al tu prójimo como a ti mismo, todos los otros mandamientos ya provienen de estos. Si cumple los dos, cumple todos. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Es alguien que necesita lo que tú tienes para dar para él. ¿Quién es mi prójimo? Es alguien que necesita de lo que tú tienes para proveer para él. Entonces, dentro de la fe, hay una parábola conocida como la parábola del buen samaritano. Y esta parábola, Jesucristo, él va a definir quién es el prójimo. ¿Se dice prójimo o próximo? Prójimo, gracias. Jesucristo vai definir quem é o próximo. Ok, eu tenho que amar a Deus e amar meu prójimo. Mi prójimo não será minha abuelita, mi primo, mi tio, minha tia, algo de grado sanguíneo. Não, esse não é seu prójimo. Esses são seus parientes. Quem é meu prójimo? Então, Cristo conta uma parábola de alguém que venia de Jerusalém e havia barrando um caminho. E a Bíblia diz que os ladrones les saltearam, os salteadores, e agarrou aquele homem e deixou como muerto en el suelo de heridas. Los ladrones le golpearon mucho a aquele homem. E a Bíblia diz que bajava também de Jerusalém, que era el polo, el punto espiritual de Israel, e barrando também depois daquele homem um fariseu. E o fariseu, quando viu o homem caído no suelo, todo herido, estava sangrando, desangrando. E quando o fariseu lo viu aquello, o fariseu passou alto por ele. Isso que não viu aquela pessoa sofrendo no suelo. E ele sabia que os ladrones le haviam hecho daño nele, le havia roubado e hecho daño nele. E a Bíblia diz, depois vino um publicano, ou seja, depois vino um levita. Um levita é alguém que servia na casa do Senhor. Vino um levita, viu aquele homem e passou de alto por ele e seguiu seu caminho. Pero a Bíblia diz assim, e subia, observe, e subia um samaritano. Todo mundo estava barrando de Jerusalém e um estava indo para Jerusalém. Então, quem são os homens buenos? São os que estão subindo para Jerusalém. Que significa? Que estão indo a encontrar com seu Deus. Os que estavam saindo não se preocuparam, pero o samaritano, al subir, viu que aquele homem estava lançado em terra. A Bíblia diz assim, querido, que ele agarrou em seu braço, lo sanou sus heridas, lo ungiu com aceite e com vinho. A Bíblia diz que ele puso aquele homem em sua cabalgadura, ou seja, um caballo, literalmente, e disse que aquele samaritano lo levou aquele homem a uma hospedaria. E quando aquele homem chegou na hospedaria, dijo assim ao dono da hospedaria, del mesón, dijo assim, todo lo que este homem necessite, concédalo a ele. E eu vou seguir mi viaje. Quando eu regreso de mi viaje, todo lo que ele consuma e que gaste, ponga mi cuenta e eu lo vou a pagar. Aí, então, Jesucristo dijo assim, quem é o prójimo? Então, os discípulos disseram, claro, o prójimo de aquele homem é o samaritano. Então, quem é meu prójimo? Meu prójimo é todo aquele que necessita o que eu tenho para oferecer a ele, sem nenhum interesse. Então, amar a Deus é fácil. Amar o prójimo requer finanças, requer recursos. Não pode amar só de palavra. Como você vai, aí tanta gente passando hambre no mundo, como você só vai dizer te amo? Necessita ser bendecido para bendecir. Aí você disse assim, não, eu quero que Deus me levante como um empresário, ter a empresa mais grande de Madrid. Para quê? Deus pode contar com suas empresas? Deus pode contar com as finanças de sua empresa? Porque a hacienda se encontra com ela. A Seguridade Social conta que tu tenha que estar trabalhando. Pero aquele que te dá a vida, o aire que tu respira, a pergunta é, ele pode contar contigo? A obra de Deus pode contar contigo?
Hay alguien pasando hambre en el suelo. Dios no se va a materializar y dar comida a aquella persona. Él va a usar a alguien que tiene un trabajo, que tiene un sueldo en el banco, que puede ir al mercado y comprar algo y dar para aquel que está tirado en la calle. Esa es la voluntad de Dios. Que seamos personas bendecidas para bendecir. El cristianismo se basa en eso. De que alcanzamos bendiciones, pero ¿para qué? Si Dios te prospera a un nivel así altísimo, que de cuánto lo que tú tienes, Dios puede contar para que la obra de Él avance. Es de eso que Dios quiere que la iglesia tenga claro. Ser de bendición, querido. Y sabe por qué muchas veces nosotros no somos de bendiciones? Porque a veces el orgullo no nos permite ser. Observe esse texto que lindo. Dice assim: Humillaos, pois, bajo la poderosa mano de Deus, para que Ele os exalte quando fuera tiempo. Aí guarda esse versículo, logo sigo lendo. Só para concluir o raciocínio, para não estar volado. Então, eu falei que Ana, põe atenção, querido, eu assinto Deus aqui. Ana, ella tinha uma aflição, ella discerniu sua aflição. Senhor, quero ter um bebê. Pero ella sabe que Deus necessitava um profeta. Senhor, se tu me deres um bebê, me harás mamar. Pero quero honrar-te. Como te hace falta um profeta, eu vou consagrar meu filho para que seja profeta. Ou seja, ella supriu a necessidade de Deus e Deus supriu a necessidade de ella. E ella, quando ella recebe Samuel, a Bíblia diz, o ninho vai destetando. O ninho, a Bíblia diz assim que ella vai agora se la entrega, ela entrega o ninho que prometeu. E seu marido não disse nada para ella. E eu falei aqui, eu te puse mensagem nas redes sociais. As mulheres não se interpongam quando Deus habla com seu esposo. E esposo não se interponga quando Deus habla com sua esposa. Porque Ana pediu o filho, Deus lhe deu o filho a ella. Agora ella oferece o filho para Deus sem falar com seu esposo. E quando ella vai entregar Samuel, diz assim: meu amor, llevémoslos, porque vai estar agora na casa de Deus para sempre. Você não vai ver Eucana protestando contra Ana, sino que ele diz assim: mulher, o voto que lo ha hecho, cúmplalo. Pero sabe o que passou, hermano? Todo que você entrega para Deus para suprir as necessidades do reino de Deus, você nunca vai quedar sem recompensa. Ou seja, vocês agora passaram aqui para ofrendar. Esta igreja del dia 30 ao dia 10 é para mantenimento de la casa del Senhor, de gastos locales. Del 10 al final del mês, todo o que entra aqui vai para a obra. A pergunta é: se você está colaborando para que a obra de Deus não pare, você crê que Deus vai deixar-te sem recompensa? Impossível. Seria injusto se assim não for. Então, Ana, ela entrega o filho. Parece ser injusto, sim ou não? Su desejo, su anhelo e su amor ter um bebê. Ela tem o bebê, agora se lo entrega a Deus para ser profeta. A Bíblia chama profeta Samuel, o homem que nunca caiu por terra uma de suas palavras. Todo o que ele falava, Deus firmava o que é Samuel. Agora, sabe o que passa? Em um dado momento, Eucana e Ana vêm ao templo. Quando eles vêm ao templo, como você está vindo hoje ao culto, quando ela entra no templo, o pastor está predicando, Eli, o sacerdote Eli, diz assim, ó, Eucana e Ana, eu imagino eles, sim, põe atenção, que o mesmo Deus que entregou a vosotros este bebê Samuel que está servindo ele agora, os otorgue a graça que vocês concebam a partir de hoje mais filhos. A Bíblia diz assim que Ana saiu, se acostou com Eucana, concebeu 5 filhos. Então, ser de bendição é isso. Deus conta comigo, de igual maneira eu posso contar contigo. Pero porque muitas vezes não somos de bendição, por isso, por el maldito orgulho. Observe, humilhaos bajo pues la poderosa mano de Deus para que Ele os exalte quando fuera tiempo. ¿Cuántos aqui escucharam falar assim, eso, en el lenguaje cristiano, nosotros evangélicos? Há muitos que dito assim, porque quem é humilhado será exaltado por Deus. Alguém já escutou esta frase? Quem é humilhado será exaltado por Deus. Pois é, esta frase não existe.
Lo que existe es esta. Humillar-vos, pois, barro. Não é quem és humilhado. É quem se humilha bajo las poderosas manos de Deus. Porque o mundo inteiro se vai humilhar-te, querido. Por sua classe social, por seu color de pé, por sua cultura, por seu país de origem. O planeta Terra inteiro. A Bíblia diz que o mundo já é del maligno. Não espere nada mais, nada menos que isso. Que rechazo, menosprecio. Pero a Bíblia diz que aquele que se humilha bajo la poderosa mano de Deus. A Bíblia diz que para que Ele os exalte quando fora tempo. Por isso é bom entender o que Deus quer falar com nós. Sigue. Echar toda vuestra ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de lançar suas ansiedades em Deus, querida, porque Ele tem cuidado de ti. Amém. Lançar todas as suas ansiedades em Ele. Que é isso? Quando tu tens um problema, normalmente tu confessa seu problema a seu melhor amigo, ou alguém que você tem um feeling com ela. Pero por que não ser conhecido ante de Deus nossas petições também, nossas angústias? Aí a questão é esta, a mentalidade, observe como funciona o cérebro humano. Deus já sabe que tu necessitas, não hace falta pedir a Ele. Pero a Bíblia diz assim, a ser conhecidas suas petições delante de Deus. Echar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vosotros. Sigue. Sede sóbrios e velados, porque vosso adversário, Ele, como um leão rugiente, anda alrededor buscando a quem? Al que resistir firme em la fé, sabendo que os mesmos padecimentos se vão cumprindo em vossos hermanos, em todo ele. Irmão, ponga atenção nisso aqui. Quando tu passes uma luta, ponga atenção nisso. Quando passes uma luta, assim, dá igual, se seja finanças, matrimônio, saúde, ministerial. O dia que você disser na luta, aprenda isso. Aprenda aqui, pastor, observe. O mundo é grande. Pois então, alegre-se porque em algum lugar no mundo existe alguém passando exatamente a mesma luta que tu está passando agora. A pergunta é, se há pelo menos duas pessoas passando o mesmo que eu estou passando, de los dois, quem vai vencer? El que permanece firme na fé. El que permanece firme na fé. Sabe aquela luta que a lo mejor você esteja passando? O mundo é grande. En el mundo há alguém passando a mesma luta que tu está passando. Por quê, pastor? Para que Deus sepa quem vai ser aprovado por Ele. Não pode Deus aprovar-te passando solo tu a mesma luta, que nadie mais passa. Em algum lugar vai haver alguém onde os olhos de Deus também estão alcançando a ela. E aquele que vencer vai ser aprovado por Deus. Assim que mantenha-se de pé. Amém? Glória a Deus. Não desista. Aleluias. Agora observe isso, diz assim, mas el Deus de toda, que é graça? Quantos aqui creem na graça de Deus? Você crê de verdade, irmão, na graça de Deus? Ela te vai buscar. El Deus de toda graça, que nos chamou a sua glória eterna em Jesus Cristo. Depois que haya padecido pouco de tempo, Ele mesmo os perfeccione e afirme e fortaleça. Aí, o versículo 10. Mas el Deus de toda... Querido, tu tens claro que tu tens graça de Deus? Quando tu considera a graça de Deus, quando você considera que Ele está sobre ti, o apóstolo Pablo disse isso, de los apóstolos, eu sou o menor de todos, al qual eu não sou digno de ser chamado apóstolo, pero la gracia de Deus trabalhou em mim mais que eles, e se eu sou lo que sou,
não sou por lo que sou por causa da graça de Deus em mim. A graça de Deus, hermana, ela é... Pero se a igreja não aprender isso, se queda difícil Deus trabalhar contigo. Eu soltei, mas quero invitar a que vocês escutem a prédica de miércoles passado. Miércoles passado eu profetizei algo aqui. Em Hechos 12, quando Pedro está preso, o Espírito Santo disse assim, solta isso. Pedro está preso, e a Bíblia diz que ele está dormindo, e Herodes queria matar a las 12 da noite. E então Herodes lo pone 4 grupos de 4 soldados para guardar a Pedro, porque Herodes tinha medo que a igreja entrara e sacara a Pedro da cárcel. E Herodes le queria cortar a cabeça. A las 12 da noite, terminando a festa de los panes sin levadura, Herodes queria matar. Então Herodes estava acelerado. A las 12 queria cortar a cabeça de Pedro. Então Herodes disse assim, ponga aqui 4 grupos de soldados, cada grupo 4 soldados que cuidem de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro tinha as manos no cepo e os pés no cepo. Então Herodes lo puso aí os guardias para cuidar, porque ele, a las 12 ele tinha autorização para matar a Pedro, porque ele já havia matado a Tiago. Que passa? Eles estavam esperando que a gente, os cristianos e a igreja entrara na celda e sacara a Pedro. Eles reforçaram a cárcel para que a igreja não entrara. O que passa é que a igreja só estava orando. E a Bíblia diz assim, ó, e a las 12 Deus enviou um ángel. Por que me está dizendo isso, pastor? Porque salga de estratégias humanas, irmão. As estratégias de Deus, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Ou seja, Herodes e todo mundo esperando que a gente entrara para sacar Pedro. Deus não enviou pessoas, Deus enviou um ángel. Os padrões de Deus são diferentes dos padrões humanos. Que é isso? É graça. E a Bíblia diz que quando o ángel entra, encontra Pedro dormindo, porque quem está em Deus sabe descansar. O ángel lhe dá um coldaço e diz, desperta, homem. Ele levanta, quando ele se levanta, cai as cadenas caem de suas manos. E a Bíblia diz assim, ó, claramente, e mientras Pedro se levanta, se caem as cadenas de suas manos e Pedro começa a andar. Quando Pedro vai andando com o ángel, a Bíblia diz que as portas se iam. Pero houve um momento que o ángel se aparta de Pedro, pero há uma porta sola para sair, que a Bíblia diz, a porta que dava acesso à calle. E a Bíblia diz assim, ó, e o ángel não estava mais. Pero a Bíblia diz que Pedro avançou e a porta abriu por si sola. E eu falei aqui, hermano, graças. Eu perguntei aqui, quantos tem conta no banco? Ah, eu tenho. Quantas vezes você sentou com o diretor do banco? Eu não sei se você sabe, se você tem uma conta no banco, é um direito tuyo conhecer o diretor do banco. Está o gerente, o subdiretor e o diretor. Quantas vezes você saludou com unção nas manos do diretor do banco que você tem em conta? Com unção. Você se encarga de unção, você diz, quero uma cita. Para quê? Para ver propósito. E você? Aí você deixa um legado, uma transferência, uma unção poderosa. E eu estava rindo porque no jueves eu fui a levar meu DNI para atualizar, que se ia bloquear minha conta em meu banco. E quase nunca vou a este banco. E fui para bloquear. Então aí eu sentei na mesa, mas nem sequer me havia caído a ficha. Eu sentei na mesa do subdiretor, porque estava digitalizando, não sei o quê. E viene o diretor do banco, eu não o conhecia. O diretor do banco, olá, que tal, como está? E eu aqui delante da mesa. Que tal? Como lleva, necessitas algo? Não, está tudo bem. E começamos a desenvolver. O que passou? Terminei no despacho do diretor do banco. Ou seja, não falta nem eu ir a ele. Pastor, não é sorte, não sei. Eu sei que uma noite antes eu falei disso. Te hace falta algo? Amém, querido. A graça funciona. A Bíblia está dizendo assim, mas o Deus de toda graça, que nos chamou a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois que haja um pouco de tempo. Agora observe isso aqui. Depois que haja padecido um pouco. Há alguém aqui que está padecendo em algo? Uma crise emocional, uma crise na saúde,
o matrimonio, finanzas, o en el trabajo, sepa que cada lucha que tú pasas, estando en la fe, estoy hablando principalmente de las personas que conocen principios de fe, toda lucha que usted pasa, quando você está passando por ela, sepa que ela está produzindo em ti algo. Vê aí, depois de haver padecido, ¿por quê? Porque Pablo disse a los Coríntios, Pablo dijo a los Coríntios, la lucha, la persecución, la tribulación, nada más es y estás para que produzca em nosotros cada vez maior, eterno e excelente peso de glória. Então, a luta era para produzir em ti peso de glória. A pergunta é, quando tu passas um aprieto, quando tu passas um problema e você lo logra vencer, você só vence por vencer e tem em sua mente que tu tuviste sorte, ou você vence sabendo que Deus te equipou e te deu uma nova patente para problemas superiores a lo que tu passaste. Então, hermanos, se você passou um problema a nível A, não suporte mais outro problema a nível A. Você soluciona, Senhor, quero o problema a nível B. Porque a unção que eu quero é para... A já não sirve, eu já venci do nível A, do nível 1. Agora, Senhor, o problema que vem no nível 2, quero a unção para suportar o nível 2. Isso significa que Deus também te vai subir. É assim. Você se preocupa, se você senta com qualquer empresário que tem mais de 20 empregados, para ele, um empregado a mais ou a menos não faz muita diferença, porque ele tem que pagar 20 nóminas. Pero há um momento que você vai ter que aprender a lutar com ser justo em pagar uma nómina de um empregado que tu vai ter, ou de um negócio que tu vai ter. Se tu não logras vencer isso, como Deus te vai dar o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto empregado? Porque a fé, Deus te dá o que tu fé venciste e não acostumbraste em ela. Tem que ir a outro nível, porque a Bíblia diz que é de fé em fé e glória em glória. Em glória em glória. Aleluia. Então, depois que padeciste um pouco de tempo, agora diz assim, Ele quem é Deus, Ele mesmo os perfeccione, afirme, fortaleça e estabeleça. Jesucristo, ele foi à cruz, sim ou não? Hasta na cruz, ele sofreu muito, sim ou não? Depois que ele viene de la cruz, a Bíblia diz que ele ressuscita, sim ou não? E quando ele ressuscita, ele chama os 12 discípulos dele, ele diz assim a los 12, he aqui eu os envio, para que em meu nome evangelize, eche fora demônio. Ele disse assim, não tem mais nenhuma força da maldade, porque não nos hará nenhum dano. Eu estou com vosotros todos os dias, eu os envio. E aí os discípulos miram um ao outro e dizem, como é isso? E Jesus Cristo disse assim, he aqui toda a autoridade me foi entregue e dada, em los cielos, aqui na terra e aún debaixo da terra, assim que eu mando. Estão entendendo? Então, observe, agora Jesus Cristo está enviando a los discípulos, pero Jesus Cristo, ele padeceu um pouco também na cruz. Ele padeceu um pouco, ele sofreu na cruz, pero depois que ele venceu a cruz, o que passa? Agora ele tem um nível de autoridade diferente. Agora já não é ele por si só em carne, é ele através de nós outros, é um nível maior de responsabilidade. Amém, querido? Porque ele, através de seu Espírito, quer convencer-nos de que isso é certo. Pastor, por que me está contando todo isso? Porque há um exemplo na Bíblia, de que toda pessoa, quando ela começa a vencer em Deus, ela tem que ter claro que ela não pode perder a mentalidade que ela é para ser de bendição sempre. E toda vez que você quer retrair, você entra em maldição. Então, a Bíblia diz assim, humíllense sempre bajo a poderosa mão de Deus, para que Ele te exalte quando for o tempo. Lance sobre Ele suas ansiedades, suas angústias, porque no mundo há outros irmãos que passam a mesma coisa. Ele diz assim, pero el Deus de graça vai estar com vosotros. Depois de haver padecido um pouco, Ele vai fortalecer, estabelecer, vai afirmar, ou seja, Deus te vai poner em um lugar onde a gente vai ver que tu conseguiste algo em Deus. Então, se pergunta, tu que estás aqui, dentro do âmbito de fé, todo o que te rodeia, familiares, parentes, amigos,
¿cuál es la óptica que la gente tiene concernente a su persona? ¿Que tú venciste cosas en Dios? ¿Hay cambios crecientes en su vida? ¿O tú eres la misma persona? Hay que haber un cambio. Pastor, ¿y cómo se mide el cambio? Porque su nivel de lucha es otro. No es su posición, sino que es su nivel de lucha. Porque la lucha no termina. Pastor, ¿cómo yo sé que la persona está creciendo en Dios? Porque ella tiene un nivel de lucha. La persona entra en la iglesia, ejemplo básico así, hermano. La persona entra en la iglesia, ella es autónoma, ok. Autónoma, ¿quién es su jefe? Él mismo. ¿Quién es su trabajador? Él mismo. Pero vai chegar um momento que ele vai recebendo de Deus e sua mente vai expandindo. Segundo sua mente vai expandindo, ele vai entrando em outras esferas, em outros territórios, em nova demanda, maior responsabilidade. Lo mejor não tinha um local, agora tem que alquilar um local. Lo mejor só pagava nada mais que lo mejor só pagava sua seguridade social. Agora ele tem que pagar sua seguridade social, a renta de um local e as retenções do alquiler do local. Pero a pergunta é, esta pessoa se está movendo, avançando ou está igual sempre? Porque Deus nos chamou para avançar sempre. Agora, o hecho de que tu vas avançar não significa que não te vas a subir o nível de aflição. Sim, se te vai a subir o nível de aflição, pero Deus é contigo. Ele está contigo. Ah, pastor, pero eu vou a sofrer, sim. A Bíblia diz, o Deus de graça te vai a dar graça. Depois que tu padezca um pouco, Ele te vai a dar a graça. Aleluia. Amém. Colossenses, hijo, por favor, abre Colossenses capítulo 1. Pastor, não é fácil, irmão, não é fácil para nadie. Ponga aí Colossenses capítulo 1, versículo 24. Observe esta dinâmica. Dentro da igreja evangélica, não é todo el mundo que Deus chama para ser um pastor ou predicar o evangelho. De maneira que estou fazendo aqui agora. Pero dentro del reino de Deus, todos têm um chamado. Pergunta é, qual é tu chamado? Qual é tu chamado, querido? Tem um chamado aí. Ah, pastor, eu não tenho nenhum chamado. Sim, tu tens um chamado. Encontra com seu chamado para que sua vida seja feliz. Aleluia. Observe essa dinâmica. Ahora me gozo en lo que. Ahora me gozo en lo que. Por. Querido, ¿usted conoce a alguien que se alegra con sufrimiento? El apóstol Pablo escribe esta carta diciendo, ahora me gozo con lo que. ¿Por qué? Porque ele estava definido. Um dia eu estava, há já, não sei, uns 3 anos por aí. Eu estava muito triste, muito jovem. Eu dizia assim, Senhor, não sei se ser pastor vai ser bueno. Eu tenho o chamado, tenho o fogo, tenho a paixão, mas eu não sei se vai ser bueno, Senhor. Sabe o que me disse o Senhor? Não passa nada. Sai fora, eu pongo outro. Afetou minhas emoções, irmão. Deus não anda preocupado, querido. Ele só quer que tu esteja definido. Então, o apóstolo Pablo, quando Deus encontra com ele, Deus lhe dá um chamado em Hechos de los Apóstolos, capítulo 8. Deus diz assim, ó, Ananias, dile a Pablo que ele é um instrumento escorrido por mim. Porque foi Jesus que encontrou Pablo de caminho a Damasco. Agora Deus disse assim a Ananias, Ananias, ve e dile a Pablo que ele é um instrumento escorrido por mim. E diga a ele que ele muito sofrerá por mim. Sofrerá persecuções. Pero que também diga a ele que eu escorri ele para sacar del reino de las tinieblas a muitos e trasladá-los ao reino eterno de mi Hijo. Ou seja, o apóstolo Pablo sabia que tinha autoridade, mas ele sabia que seu chamado era marcado por sofrimento. Então, eu sei que de pastor vão dizer que pastor rouba, vão dizer que pastor é ladrão, vão dizer que pastor é mentiroso, vão dizer um montão de coisas. Porque isso faz parte do paquete.
Usted tiene que tener claro dentro del llamado que Dios te llamó, lo que te toca. Aí a pessoa diz assim, eu quero aceitar Jesus porque Ele ama. Ok. Mas você sabia que dentro desse paquete, a Bíblia diz assim, ó, muitas serão suas aflições. Há um preço que pagar. Lo que não pode afetar sua convicção em Deus. Lo que não te pode paralisar por lo que a gente diz. Anda enfocado em Deus. Pastor, que hago eu com minhas emoções então? Se me começa a estar um pouco depressivo. Busca mais de Deus. Pida que Ele te fortaleça. Observe o apóstolo Pablo. Mas agora me gozo em lo que padezco por... E cumplo em mi carne lo que falta de las aflições de Cristo por su, que é lá. O seja, o apóstolo Pablo, hermano, foi o apóstolo que mais sofreu persecução carnal. Le pegava, le apedreava, le hacía um montão de coisas com ele. E sabe o que ele hacía? Ele hacía assim, é que parece ser que lo que faltou de azotes no corpo de Cristo se estão cumprindo em meu corpo. Ele vai escrever uma carta, porque Pablo era assim, mano. Lê a história de Pablo, ele quer alucinar. Lhe dava pedrada, um dia lo tiveram como morto, de tanta pedrada que deram nele, lo tiveram como morto. E a Bíblia diz que ele se levanta, move a cabeça e entra outra vez onde ele estava dando pedra. Ele não se cansava de sofrer. Pero ele estava definido em Deus. Eu observo que ele se atreve a dizer, e cumplo em mi carne lo que falta de las aflições de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho según la administración que me fue. Hermano, en el nombre de Jesucristo, todo que estáis aquí, ¿qué administración te fue dada de parte de Dios? ¿Qué administración te fue dada de parte de Dios? Cuando encontraste con Jesús, ¿qué administración Él te dio? ¿Cómo estás? Tiene que encontrarse con eso. Porque es eso que va a hacer con que la gloria sea vista en ti. Es eso que va a hacer con que la gracia sea vista en ti. La gracia se va a manifestar, la gloria se va a manifestar dentro de la administración que Dios te puso. Encontre com esta administração. Encontre e seja definido e fiel a ella. De la administração de Deus que me foi dada para com vosotros, para que anuncie cumplidamente a palavra de Deus. El mistério que havia estado oculto desde los siglos de edade, pero que agora ha sido manifestado a sus santos, a quem Deus quis dar a conhecer a riqueza de su glória, a este mistério entre los gentiles, que é Cristo em la esperança de la glória. Esse apóstolo Pablo, ele era louco, irmão. Ele disse assim, ó, tenho que entregar um mensagem que me foi dado. E este mensagem foi, mano, observe isso. Este mensagem foi oculto de siglos e edades, pero agora foi manifestado. E ele mistério oculto e edades é este, Cristo em? E em vosotros la esperança de la... Que é a glória de Deus? É o poder de Deus manifestado. Obrando em seu favor. Pablo escreve a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Observe, hermano, a dinâmica. Deus me deu uma administração de predicar a los gentiles, e é Ele em mim, é Ele através de mim. E ele escreve a los Gálatas assim, Gálatas, lo que eu vivo em la carne, já não vivo eu, Gálatas, Cristo vive. E lo que eu vivo agora em la carne, eu vivo em la fé del Hijo de Deus. Ele está dizendo assim, nem a fé é minha, é de Ele, porque a minha vai falhar. Está silêncio aqui, né, irmão?
El misterio que ha estado oculto desde los siglos de edades, pero ahora ha sido manifestado a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en la esperanza de la... Pensa em isso, irmão. Imagine uma pastilha que você lo come e o médico disse assim, ó, quando consuma esta pastilha, esta pastilha te vai aumentar a adrenalina, a força, a potência. Al tomar a pastilha, está comprovado cientificamente. Uma hora você vai estar uma bomba, como o homem Hulk. Aí, não é o Viagra, não. Irmão, terrível. Então, observe isso. Observa, quando você toma a pastilha, observe isso, querido. Quando você toma a pastilha, seu cérebro já disse assim, ó, a pastilha está em ti. E você já... Uno já começa porque todo cambia. Ela cambiou aqui e vai cambiando todo. Lo mejor dentro da pastilha só há água, nada. Pero a pessoa está aqui. Porque ela aceitou que a pastilha vai cambiar todo o seu comportamento físico. Então, Cristo em nós tem que cambiar nosso comportamento. Cristo em nós tem que cambiar, queridos, nosso comportamento. Pablo está dizendo, Cristo em nós, a esperança da glória, ou seja, a esperança de uma força. Assim como você toma a pastilha, por exemplo, você está esperando que vai vir uma força. Cristo em ti é a esperança da glória, a esperança de uma força que você não tinha. Então, observe no versículo 28. A quem anunciamos, amonestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo, para lo qual também trabalho lutando, segundo a potência de Ele que atua poderosamente em mim. Pablo está dizendo, eu trabalho lutando. Quantos aqui também trabalham lutando? Pero sabe por que vai funcionar? Porque tu não trabalha lutando por lutar, tu trabalha lutando conforme a potência de Cristo que está em ti. Conforme a potência dele que está em ti por la fé. Tu vas lograr alcançar e vencer e passar e sobressalir. Paulo está dizendo, por lo qual eu também trabalho lutando segundo a potência dele que atua poderosamente em mim. Eu aprendi isso de aqui, irmão, eu quero ensinar à igreja. Todas as vezes que você vai a negociar, todas as vezes que você vai a comprar, todas as vezes que você vai a fazer qualquer coisa, você assegura-te que você tragou a pastilha. Cristo, Ele é minha esperança de la glória. Ele é minha esperança de la glória. É assim. Ele é minha esperança de la glória. O sea, exemplo, vou alquilar um piso. Chega lá imobiliário, olá, como está? Tudo bem? Meu nome é tal, tal. Ah, esse é o piso? Ok. Ele é minha esperança de la glória. Ele é minha esperança de la glória. Não por la força de meu braço, pero por sua graça que está em mim. Não por la força de meu braço, por sua graça que está em mim. Uma pessoa alquilar um piso há pouco tempo, não podia alquilar, impossível. A missão é impossível, que agora está mais fácil comprar que alquilar aqui em Madrid. A pessoa mentalizou isso. Por sua graça, Senhor. E o homem disse assim, olha, me gostou. Me gusta. Não, vamos alquilar, vamos fazer contigo o contrato. Pero llama a existência que Cristo está em ti. E é uma potência que opera poderosamente através de ti e em ti. Pastor, não vai funcionar? Funciona, irmão. Funciona. 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 Quizás eu não deveria falar isso para não mistificar e não assustar alguns irmãos, mas eu vou falar. O reino de las tinieblas funciona assim, porque o diabo todo lo imita de Deus. Todas as pessoas que são envolvidas com hierarquias espirituais maléficas e malignas, eles trabalham com seduções espirituais e encantamento.
Por isso a Bíblia diz que os hijos de las tinieblas são mais astutos que os hijos de la luz. Porque não nos foi ensinado a nós outros a trabalhar com Cristo. Pablo está dizendo, todo o que eu vou fazer, lo hago conforme a potência de Ele operando em mim. Então, todo o que você vai fazer, sepa que a potência de Deus está em ti. E as coisas vão funcionando. Porque se você lo reconoce, todo o que está fora de ti, tem que reconhecer também. Efésios capítulo 3, há um versículo que diz assim: Deus hará abundantemente mais, inumerosamente mais, abundantemente mais de lo que você pide, sonha, deseja ou anela, conforme o poder de Ele que opera em ti. Deus vai fazer mais do que eu pido, mais de lo que eu desejo, conforme o poder dele que opera em mim. ¿Entende claro, igreja? Como eu tenho 8 ou 10 minutos para terminar, que estou dentro da hora, você me permita compartilhar agora uma precaução? Ok? Abra sua Bíblia, por favor. Sim, Jesus. Em 2 de Samuel. 2 de Samuel. Já que estou falando um pouco, observe aqui, cuidado. Hermano, cuidado com o orgulho. Agora, pastor, quem é um orgulhoso? Para nós outros humanos, alguém orgulhoso suena ser aquela pessoa como prepotente, um pouco arrogante, assim, um pouco assim, altiva. Para nós outros, para Deus isso não tem nada a ver. ¿Qué es para Dios entonces un orgulloso, pastor? En la óptica de Dios, un orgulloso es todo ser humano. Todo ser humano que se resiste en depender de Él para cualquier cosa. En la óptica humana nuestra, un orgulloso es a lo mejor alguien que no te saluda, alguien que es súper creído. Usted dice, esa persona es orgullosa, soberbia, altiva, prepotente. No, eso para Dios no es. El orgulloso para Dios es toda clase de ser humano que se niega a depender de Él. Cuando usted se niega a depender de Dios, ya te viene sobre ti, literalmente, una imagen de alguien orgulloso. Los orgullosos ante la óptica bíblica son aquellos que no quieren depender de Dios para nada. Y necesitamos cuidar de eso. Observe ese texto. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Vou ler a história de Davi. Você sabia que em toda a Bíblia só existem 3 homens? Toda a Bíblia, só existem 3 homens que as escrituras dão ênfase, Deus declarando que amava esses 3 homens. O primeiro é Daniel, da antiga aliança. Vem el ángel e disse assim: Daniel, tu eres muito amado de Deus, Daniel. Esse é o primeiro. O segundo é Davi, que a Bíblia declara que Deus lhe amou com amor eterno. Que aun se a descendência de Davi hubiera falhado, Deus seguiria levantando a descendência de Davi por amor a Davi. Salmo 89. E o terceiro é nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Este é meu filho a quem meu coração se deleita e se complaça. E le amo. Só 3 homens em toda a Bíblia, Deus declara amor claro. Agora observe, um de eles é aqui Davi. Agora observe que isso com Davi, que Davi isso. Por isso necessitamos. Quantos aqui sabem? Todos aqui sabem que Deus nos ama. Você sabe que Deus te ama, porque Ele entregou seu Filho por amor de ti. Então, se Ele te ama, agora o hecho que Deus te ama não significa que Ele te vai processar se você permite que o orgulho entre. O amor de Deus não cancela o processo hacia os orgulhosos. O amor de Deus não para as manos de Deus quando há que trabalhar na vida de um orgulhoso. E quando você identifica o que é o orgulho, sua vida se converte em algo próspero, é um fluir contínuo da graça de Deus. Ponga atenção a este versículo, aqui terminando, rápido. Volveu a encender-se a ira de Jeová contra Israel, e incitou a Davi contra eles a que dijese: Ve, haz um censo
de Israel a Judá. Hay una versión que dice que fue Satanás que incitó a David. No sé cuántos tienen aquí, si hay alguien aquí que tiene. ¿Tú tienes la versión de Satanás? La mayoría de la versión dice Satanás incitó el corazón de David a levantar un censo. ¿Qué es levantar un censo? Contar. Por eso los diáconos aqui da igreja, você nunca vai ver um diácono contando quantas pessoas estão no culto. A vezes eu vou em concílio pastoral e lá gente pergunta assim, quantos membros tem em sua igreja? E eu digo assim, eu sei de 12, eu e minha esposa, os demais não. Porque há que policiar-se. Porque a vezes pastores mide su unción por la cantidad de gente que congrega. E mide su prosperidad por la cantidad de gente que diezma. Quando um pastor lo hace assim, mano, é fracasso eminente. Davi, ele foi incitado por Satanás de levantar censo para saber quanto ele tinha de gente, de soldado. Agora observe, em outra versão ele disse assim, ó, que se havia terminado toda a guerra, Davi já havia conquistado todos os territórios, Davi não tinha nada mais que conquistar. E ele então, por estar ocioso, ele agora disse assim, ó, conta quantos homens de guerra eu tenho. Para que se ele não tem mais luta, irmão? Observe. E dijo el rei a Joab, general del ejército que estava com ele, recorre agora todas as tribos de Israel, desde Dan hasta Berseba, e haz censo, censo é contar, conta, e haz censo del pueblo, para que eu sepa el número de la gente. Joab respondeu al rei, añada Jehová tu Deus al pueblo 100 vezes tanto como são, e que lo vea mi senhor el rei. Mas por que se complace en este mi senhor el rei? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey, o sea David, para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando por el Jordán, acamparam en Aroer, sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Hazer. Después fueron a Galad y a la tierra de bajada de Oslo. Foram luego a la fortaleza de Tiro e de todas as ciudades de los heveos e de los cananeus, e saíram de Negev, Judá e Berseba. Depois que houveram recorrido toda a terra, volveram a Jerusalém a cabo. Observe quanto tempo eles tardaram em contar, querido. Quanto tempo? Al cabo de 9 meses e 20 dias. Foi o tempo que tardaram para contar os soldados e a gente. E Joab dijo el censo al pueblo del rey, y fueron de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó el corazón. Aqui é o problema. Hermano, não tarde em pesar el coração quando você falha com Deus. Porque aún há solução. Quando você comete um erro e um fallo, permita que o peso del coração hable contigo. Davi agora pesou o coração. ¿Por que ele hecho isso? E le pesou su coração, e dijo Davi a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas agora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. E por la mañana, quando Davi hubo levantado, vino palavra de Jehová, el profeta Gad, vidente, diciendo, ve y dile a Davi, assim ha dicho Jehová, 3 coisas te ofrezco, tu escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Y le dijo, ¿quieres que venga 7 años de hambre en la tierra o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persiguen? O que 3 días haya peste en la tierra. Pensa ahora y mira que responderé al que me has enviado. Entonces David dijo a Gad, es grande angustia estoy, caigamos ahora en las manos de Jehová, porque su misericórdia são muitas, mas não caiga eu em las manos de homem. E Jeová enviou la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, e muriram del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Quando el ángel estendeu su mano sobre Israel para destruir, Jeová se arrepentiu de aquel mal, e dijo el ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. E el ángel de Jehová estava junto a la era de Araúna Jebuseu. Agora ponga atenção a essa parte aqui. E Davi dijo a Jehová, quando viu el ángel que destruía el pueblo, eu pequei, eu hice maldade, que hicieron estas ovejas, te ruego que tu mano se volva contra mim, contra la casa de mi padre. E Gad vino a Davi aquele dia e dijo, sube e levanta um altar a Jehová, em la era de Araúna.
Subiu Davi conforme lo ha dicho a Gad, segundo o que havia mandado Jehová, e Araúna murió. E Araúna mirou e viu el rei e sus siervos que venia hacia él, diciendo, entonces Araúna se inclinaron delante del rey, rostro a tierra. Araúna dijo, ¿por qué viene a mí, señor rey, a su siervo? Davi respondeu, para comprar de ti la era, a fim de edificar um altar a Jehová, para que cesse a mortandade del pueblo. Araúna dijo a Davi, tome e ofrezca a mi señor, el rey, lo que bem lhe parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y trilhos y yugo de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová, tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, que es el dueño de la propiedad, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten. Entonces Davi compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, y edificó allí Davi un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en. Quero terminar com isso. Toda pessoa aqui que entregou a vida a Jesus Cristo, e você vê que você nunca prospera, irmão, você vê que não há um rompimento, você sempre retrocede. Você dá um passo e de repente você pensa que está avançando, vem outro passo hacia atrás. Pastor, o que fazer? É hechiceria? É voodoo? O que está sobre minha vida, pastor? É simplesmente, irmão, uma maldição, porque quizá você desobedeciste a Deus, ou lo melhor, lo hiciste coisa que não agradou a seu Deus. E te apartaste de la gracia del Senhor, e não te discerniste castigo que vino sobre ti. Então, pastor, então, o que eu tenho que fazer para ser como Davi, seguir prosperando? Para quitar a mortandade, que há que fazer? Há que edificar para Deus um altar. Agora, pastor, que é um altar? Vou abrir com mar, compro areia, cimento e edifico um altar? Não. Que é um altar? Edificar o altar é fazer algo onde você veja Deus mover-se. Altar pode ser uma pessoa. Você tem um amigo que não crê em Deus, invierte nele em oração, para que você veja Deus mover em ele. Ele é um altar. Que é um altar, pastor? Ser uma boa pessoa, colaborar com a obra de Deus. Existem certas maldições que só são cortadas quando você edifica um altar para Deus. Agora, tenha a consciência, não se edifica um altar com boa vontade. Eu tenho uma boa vontade de fazer algo para Deus. Você tem vontade de fazer algo para Deus? Mas a pergunta é, quanto te vai custar isso? Porque se você vai fazer algo para Deus, não te vai custar nada, é o mesmo que não fazer nada. O pastor está ensinando princípios. Logo de aí para adelante, você decide o que você acha de sua vida. Há certas barreiras em tua vida que você tem que discernir, que sabe foi por falta de obediência. O orgulho se meteu sem dar-se conta. Davi levantou o censo e ele se arrependeu, irmão, pelo que passa. Ele se arrependeu, sim ou não? Pela consequência vino. Agora, para que ele corte com a consequência e entre outra vez bajo graça de Deus, Deus pide a ele um altar. Quando o homem disse assim, rei, eu te dou todo, te dou os bois, a madeira, te dou terreno, te dou toda a terra, te dou todo. E Davi disse, não darei a mi Deus algo que não me cueste. Por isso eu sei, irmão, quem lê ganês, nós vamos viver um nível superior de glória. Porque nos está custando todo. Eu como pastor, me está custando tudo. Me está custando minha mente. Já custou todos os meus limites de tarjeta de crédito. Me está custando todo. Minha mente todos os dias. Satanás, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir. E eu lutando. Tu eres como um leão rugiente. Como? Pero o leão só há um, que é que está a mi lado, que é da tribo de Judá, que é Cristo. Então, quando você aprende a dar a Deus algo que te cueste, a graça de Deus te acompanha. A graça de Deus te acompanha. Por favor, póngase de pé.
adoramos, Rei. Tu eres santo e soberano. Vamos orar, dar as graças. Ponga las manos en su corazón, querido. Yo creo que Dios habló mucho con nosotros hoy. Si puedes decir así: Señor, no te daré nada que no me cueste. No te daré nada, Señor, que no me cueste. No daré nada, mi Dios, que no me cueste. Si te está costando algo, es porque está edificando un altar. Si te está costando algo, te estás costando permanecer, te está costando permanecer, está sendo resistente, te está costando sacrifício, esforço, tranquilo, o altar está subindo. E quando o altar está edificado, o fogo desciende, a glória se manifiesta. Aleluia, e Deus habla claro contigo. Sim, Jesus. Padre, aqui estão seus filhos. Eu quero declarar sobre eles estas palavras. Homens e mulheres, guardado o coração e a mente. E todos que passem um processo difícil, Senhor, que sepas que é por um tempo, para que tu puedas afirmá-los, fortalecê-los, estabelecê-los e posicioná-los, Senhor. Sim, Jesus, que a graça tua não falte sobre seus filhos. Se há alguém que entrou esta manhã aqui, Senhor, afligido, preocupado, desesperado, angustiado, Senhor, porque necessita dar resposta, Senhor, fortaleça, Senhor, as rodillas del que está caído. Firma, Senhor, os passos, guía-los, traz sabedoria, direção e traz resposta. Sim, Senhor. Conceda, Espírito Santo, a cada um aqui presente a graça necessária para discernir, compreender, viver, desfrutar de lo mejor que há nesta terra. Homens e mulheres posicionados, Senhor, alinhados com sua vontade e seu plano, e que nada impida eles desfrutarem, Senhor, de um toque de sua presença, que a manifestação de sua glória seja real. Que a manifestação, Senhor, de su poder seja real. Jesus, invocamos tu presença aqui e declaramos que cada um de mis hermanos está impactado, Senhor, com esta palavra, e eles já não serão mais do mesmo. Padre, eu profetizo hoje um corte, um cessar, Senhor, da autossuficiência humana. Eu declaro, Senhor, que andaremos bajo dependência tua. Não há que contar quanto está no banco. Não há que contar quanto está orado. Não há que contar o que temos no depósito. Não, Senhor. Cortamos e cancelamos todo tipo de censo, porque não queremos andar seguros. Não queremos andar seguros por a força de nossos braços, por lo que nossos olhos veem, senão que queremos andar por fé. E ele que anda por fé não anda por vista, não anda por lo que vê, senão por lo que não vê. Porque lo que não vê é eterno e lo que se vê é temporal. Senhor, declaramos isso. Nossos olhos jamais alcançará a provisão para que tenhamos a paz e tranquilidade, sabendo que já estamos em um lugar de plena segurança, Senhor. Senão que nossos olhos estarão sempre postos em Ti, Senhor. Nossos olhos estarão sempre postos em Ti. Eu profetizo que os empresários desta igreja, os olhos de eles não estão postos em contratistas, não estão postos, Senhor, em empresas, em trabalhos. Sim que está posto os olhos em aquele que criou os céus e a terra. Esta é a segurança e a segurança de los hijos de Deus. Por isso eu declaro que prosperarão, Senhor, a 30, 60, 70, 100 por 1. Assim será, Senhor. Homens que não confiam, aleluia, em carros, em caballo, pero que sim que confiam em Ti. Homens que não confiam, Senhor, aleluia, em uma jornada normal e natural, senão que homens que confiam em uma intervenção divina e repentina de parte de Deus. Eu declaro que assim será, como nos dias do apóstolo Pedro. Vendrá sobre ti intervenções inusuais. Herodes esperava que a igreja entrara e Deus mandou um ángel.
Herodes pensava que a gente ia romper as portas, e as portas abriu por si sola, e Pedro passou. Eu profetizo sobre ti, meu irmão, minha irmã. Eu profetizo ações divinas de maneiras inesperadas para surpreender-te a ti, porque é por la fé em su Deus que assim será. É por la fé em su Deus que assim será. Há alguém aqui que Deus está falando. É por la fé em su Deus, assim será. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva, 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 viva. Sim, Jesus. Adore ao Senhor. De que te rebia catama catama sei. Sim, Pai. Glória ao Senhor. Ponga aí Hebreus 11, 27. Observe Davi contando os soldados, irmão. Deus está dizendo a vosotros, não cuente lo que tiene. Cuenta solo comigo. Há uma palavra para esta igreja. Não cuente com lo que tu tienes. Conte solo com Deus. Não mire sus ahorros. Não mira lo que usted tiene, não. Solo mira a Deus. Dice assim, Hebreus 11, sim, verso 27. Por la fé dejó a Egipto. Está hablando de Moisés. Por la fé dejó, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo usted se va a sostener? Viendo a Dios. ¿Cómo usted se va a manter? Vendo a Deus. Uma pessoa me disse assim, pastor, como vas a pagar el alquiler desta nave? Vendo a Deus. Vendo a Deus, irmão. Como vamos a sostenernos? Vendo al invisível. Cierra tus ojos. Aunque tus ojos me veem, mi coração desciende. Esta canção que sempre canta. Eu quero profetizar sobre tu vida, querido, que tus ojos não estará firmado em carros, como Davi quis firmar seus olhos em los soldados que ele tinha, homens de pé e com espada em la mano. Não, tu vas a prosperar sempre, porque seus olhos estão postos em Deus. Tus olhos estão postos em Deus. Pastor, como eu vou pagar a letra da hipoteca? Se seus olhos estão en el boleto, se seus olhos estão na empresa que tu trabalha, pode até ser que o banco te quite o piso, pero se seus olhos estão em Deus, nadie te quita de las manos lo que Deus te puso en las manos. Sus ojos tienen que estar en Él. Se sostuvo manteniéndose los ojos firmes, como viendo al invisible. Adoro essa canção, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente.
lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Oh, assim bajito. Hija, ponga aí, por favor. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 24, verso 18. Gad era el profeta. Aleluya. Y Gad vino a David aquel día y dijo: sube y levanta un altar a Jehová. El profeta vino a David y dijo así: sube y levanta un altar para Jehová. Sube y levanta un altar para Jehová. Aquí hay personas que están bajo maldición por haber perdido la confianza en Dios. Pero permita ser profeta en su vida. Suba y construya un altar para Jehová. Pastor, ¿qué es un altar? Es algo donde Dios irá a ser glorificado. ¿Qué más, pastor? Es algo que te va a costar. Te va a costar algo. Pastor, ¿qué yo gano con eso? Ya no va a haber más muerte. Ya no va a haber más pérdida. Ya no va a haber más retraso. Ya no va a haber más maldición. Yo quiero orar aquí. Si hay alguien que quiere venir aquí rápido, yo quiero orar por alguien que se siente identificado con esta palabra. Si hay, salga de su lugar y venga aquí. Si usted siente que tú eres una persona que tiene que edificar un altar para Dios, porque siente que no hay prosperidad, siente que no hay avance en su vida. Te pesó el corazón. Te pesó el corazón. Te pesó el corazón, pero parece que la consecuencia no se corta. La consecuencia no corta. La consecuencia solo se corta cuando uno se dispone a edificar un altar para el Señor. El profeta dijo así: ve y edifica un altar para Jehová. Ve y edifica un altar para Jehová. Ve y edifica un altar para Jehová. Y el ángel cesará la mortandad. Ve y edifica un altar para Jehová. Si fallaste con Dios, se equivocaste, has arrepentido. La Biblia dice que David se arrepintió, pero no fue suficiente. Dios dijo al profeta: dile a David que edifique un altar para mí. Dile a David que edifique un altar para mí. Dile a David que edifique un altar para mí. Pastor, yo no sé qué es edificar un altar, pastor. Yo no sé. Edificar un altar es poner la mano en el arado. Es glorificar a tu Dios. El Espíritu Santo te dará la revelación. El Espíritu Santo te dará la revelación de cómo tiene que ser. Él dio a David la revelación. David dijo: yo no daré nada a mi Dios que no me cueste. Lo que yo voy a producir para mi Dios me va a costar quizá horas de sueño. Lo mejor me va a costar tener más paciencia con la obra del Señor. Edifica un altar para Él. Y la Biblia dice que cuando David edificó el altar, cuando David presentó los sacrificios, la Biblia dice que Dios cortó con la maldición.
cortou com a maldição. Cortou com a maldição. Eu vejo agora uma espada produzindo corte de maldições. Senhor, aqui estão seus filhos. Aqui estão sua igreja. Padre, ellos han venido para establecer nuevos níveis de aliança contigo. E eu, como ministro tuyo, como um profeta, eu profetizo que não faltará para eles os recursos, os meios para que o altar se concluya. Oiga lo que dice el Espíritu: no les faltará los recursos para que se concluya el altar de su Dios. Y el Señor se moverá. El Señor se moverá. Y el Señor se moverá. El Señor se moverá. E eu vejo literalmente pessoas entrando outra vez em la dependência de Deus. Entrando em la dependência de Deus. Em la dependência de Deus. Em la dependência de Deus. Em la dependência. Um ángel solo matou 70.000 homens. Um ángel solo de Deus matou 70.000. Dice el Senhor: não hace falta contar. Não hace falta considerar lo que tu tienes. Não considere sua finança, porque eu sou o dono del oro e de la plata. Não considere a medicina mais que eu, porque eu sou médico por excelência. Nunca mais serei lo mismo. Nunca mais serei lo mismo. Nunca mais serei los mismos. Nunca más seré los mismos. No te ven, pero mi Nunca más corazón seré te los mismos. siente. Nunca Estás más seré aquí, los no mismos. son cosas de mi La mente. gracia de Dios se Tócame reposa sobre cada uno Lléname. aquí. Jesucristo os entregará gracia. El león está aquí, Jesucristo su rugido os dará suena gracia. fuerte. Él es el grande y Jesucristo nadie puede os dará detenerle. Oh, Nadie puede detenerle. ajuste de Tus la ojos no te administración ven, que te pero fue mi dada. corazón te Yo veo aquí siente. Dios ajustando Estás aquí, no la son cosas de mi administración que mente. te fue dada. Tócame. Pablo dijo: por la administración que me fue dada, ministrar Cristo a los gentiles. El llamado que Él te El león llamó está hoy, aquí, su Él rugido levanta otra suena vez. fuerte. El Él hace llamado el que Él te grande y dio hoy, nadie Él puede levanta otra vez. detenerle. el llamado que Él te dio hoy, Él lo establece, posiciona otra Y vez. nadie puede detenerle. Levante tu mano, iglesia, para Nadie puede terminar. Levante detenerle. tu mano. Que el amor de Dios Nadie Padre, puede detenerle. la gracia del Hijo, las dulces consolaciones del Espíritu Santo esté sobre ti. Que Dios te bendiga, Nadie que Dios puede te guarde detenerle. hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Nadie puede Da un fuerte aplauso a detenerle. Jesús. Aleluya. No salgas sin saludar 3 o 4 personas. Ok. No salgas sin saludar 3 o 4 personas. La mesa está puesta. Ok. Tenemos comida ahí para todo el mundo. Amén, querido. Salude ahí 3 o 4 personas. Diga assim: ó, Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Diga assim: andamos viendo al invisible. Aleluya.